E hoje, como eu já comentei, nós vamos ter então o batismo. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é um dia de grande festa entre nós, nos céus, grande festa para a família de Deus. E falando sobre o batismo, eu gostaria de saber, não precisa responder, mas pensa aí, você sabe qual que é o verdadeiro significado do batismo? Você sabe o que realmente, verdadeiramente, significa, o que simboliza o batismo? Você sabe por que talvez não, mas por que não é feito aqui na Aliança o batismo com crianças? Por que a gente mergulha na água? Para quem já presenciou, né, quem já viu, por que a gente mergulha nesse momento cerimonial? Já pensaram sobre isso? Vocês sabem por que disso? Por que a gente, afinal, nos batizamos? Por que a gente participa disso? Por que o batismo é importante? Será que o batismo ele é importante porque ele nos salva? Será que o batismo ele tira o nosso pecado? Será que o batismo é um requisito para a nossa salvação? Hoje nós vamos conversar então, aproveitando que vamos ter esse momento de batismo, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali, né? Hoje nós vamos então conversar sobre o que é o batismo, né? Qual que é o simbolismo do batismo? Por que a gente participa desse momento como igreja? Vamos orar primeiro? Convido vocês a fechar os olhos, baixar a cabeça, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por essa manhã, em que podemos nos reunir como igreja, em que podemos nos reunir como corpo, para Te louvar, para Te adorar, para estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre quem Tu és, sobre esse amor que nos salvou. Deus, Te entregamos esse momento para que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos instruir, nos mostrar a verdade sobre o batismo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, na Bíblia, a gente tem um exemplo de batismo, em Mateus capítulo 3, vocês podem abrir aí suas Bíblias, que era um batismo de João Batista. É importante que a gente saiba que esse batismo de João Batista, ele é diferente do batismo cristão. Como assim diferente? A gente vai entender agora. Quais são as diferenças? Primeiramente, quem era João Batista? Por que ele aparece aí na Bíblia? O que ele tinha de tão importante? Capítulo 13 de Mateus vai falar sobre esse tal de João Batista. E a gente vai perceber que João Batista ele era um profeta que proclamaria a vinda do Messias. Esse era o propósito dele, era a função dele no reino. Ele proclamaria a vinda do Messias pregando o arrependimento para preparar o caminho. Então ele pregava esse arrependimento preparando o caminho para o Messias. Vocês vão ver ali que no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz que João Batista, ele apareceu, ele pregava no deserto da Judéia, e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, versículo 2. E esse é aquele de qual o profeta Isaías falava. Ele é a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Ou seja, mudem a vida de vocês. Era isso que João pregava. Transformem-se, arrependam-se da vida que vocês vivem, porque o Messias está vindo. Esse era o propósito de João, preparar o caminho para o Messias. Ele era esse profeta. E para que isso pudesse funcionar de uma forma que todo mundo percebesse a mudança nas pessoas, então João ele batizava as pessoas. Ele tinha então o batismo de João, Ele batizava as pessoas. E o batismo de João, ele tinha o simbolismo de arrependimento. Ele falava para as pessoas, arrependam-se, e depois elas eram batizadas. Então, ser batizado por João, naquela época, era o mesmo que reconhecer que você estava agindo de uma forma totalmente pecaminosa. Era o mesmo que reconhecer que você estava agindo como um gentil. Agora dificultou, a palavra gentil. O que é gentil? Gentil são todas aquelas pessoas que não são judeus. Então, naquela época, nós tínhamos lá os judeus, que os judeus, eles eram o povo de Deus. Era o povo, a nação escolhida por Deus, para servir a Ele e tudo mais, para viver para Deus. E os judeus, eles, por crer que eles eram um povo escolhido, eles eram especiais, eles chamavam todos os outros de gentios, os pagãos, e todos aqueles que não eram judeus eram gentios. E eles, digamos assim, eles tinham uma certa aversão a essas pessoas. Eles não se misturavam. Eles não podiam nem conversar com o gentio. Nossa,
O gentio é um pecador. O gentio é alguém que não conhece a Deus, fica adorando outros deuses, né? Ele segue um caminho totalmente tortuoso. Então o judeu pensava dessa forma, ele tinha aversão. Para o judeu, o gentio daqui a pouco nem considerava uma pessoa, né? Era o pior. E o judeu, quando ele passava por esse batismo de João Batista, ele estava basicamente dizendo assim, eu estou vivendo como um gentio. Por quê? Porque ele estava admitindo publicamente que era um pecador. Ele estava admitindo publicamente que ele precisava mudar o seu interior de uma forma genuína. Ele estava admitindo publicamente que ele precisava se arrepender do seu pecado. Que ele vivia de uma vida que não agradava a Deus e agora então ele precisava mudar. Então o povo, nesse batismo, estava se preparando para a chegada do Messias. Conforme a profecia de Isaías. Se preparem, endireitem suas veredas, andem no caminho correto, vivam de uma forma digna para Deus, porque o Messias está vindo, o Salvador está vindo. Então era isso que simbolizava. No versículo 6, vocês vão ver que diz assim, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então as pessoas, elas iam até lá, confessavam seus pecados, admitiam que não eram tão puros assim, e então eram batizados por João Batista. Basicamente, o que esse batismo fazia era tornar exterior o interior deles, representando esse verdadeiro arrependimento. Ou seja, eles iam até João, confessavam, eles se arrependiam verdadeiramente, e após isso, para demonstrar que realmente estavam arrependidos, uma forma simbólica, eram batizados por João Batista. Então, o batismo de João Batista era essa representação. Era algo que tinha acontecido dentro deles. E João batizou alguém muito especial. João, ele não batizou só pessoas normais, vamos dizer assim. Ele batizou alguém que era além do normal. Vamos ler do versículo 13 até o 17, do capítulo 13 de Mateus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Se o batismo de João ele pregava arrependimento, e a gente vê que aqui uma pessoa muito especial foi batizada, era Jesus, por que Cristo quis que João batizasse ele? Será que Cristo estava vivendo como um gentil? Será que Cristo estava vivendo uma vida de pecado e precisava demonstrar publicamente o seu arrependimento desse pecado? Eu creio que João Batista, naquele momento, quando Jesus chega para ele e diz assim, eu quero ser batizado por ti, João, Faz aí o que tu estás fazendo com os outros, comigo. Eu creio que João ele ficou meio duvidoso, Não estou entendendo. Porque João conhecia Jesus. João sabia que Jesus era o Filho de Deus. João sabia que Jesus era o Messias. João reconhecia Jesus desde o ventre. E aí Jesus chega para ele, um simples homem, também pecador, assim como os outros judeus, e diz, eu quero que tu me batize. Foi isso que João disse. Como assim? Eu preciso ser batizado por ti. E tu pede para mim te batizar? Eu, um homem, um simples homem, pecador, como todos os outros. E tu estás pedindo para mim te batizar. O batismo de João, ele simbolizava esse arrependimento do pecado e Jesus, ele não tinha pecado. João sabia disso. Como é que tu vem para mim, Jesus? Uma pessoa sem pecado? Quer representar, quer mudar a sua vida? Representar esse arrependimento no coração? Mas Jesus, ele responde, Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus, nesse momento, ele não tem pecado. Mas Jesus, ele utiliza esse momento do batismo de João para simbolizar a sua identificação com os pecadores. Porque no fim, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados na cruz. Então Jesus, nesse momento, ele não está dizendo, olha, eu vivi uma vida ruim,
de pecado e agora eu estou me arrependendo. Não, Jesus está dizendo, olha, vocês estão participando disso porque vocês querem endireitar as suas veredas, né? Como diz o profeta Isaías. Vocês estão fazendo isso porque vocês estão se arrependendo. Eu vou salvar vocês. Eu vou levar o pecado de vocês sobre mim. Eu me identifico com vocês. Eu vou me tornar igual a vocês. Porque Jesus, se talvez você não saiba, Jesus ele era Deus. Mas Jesus ele se faz homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Depois a gente volta aí para Mateus. Fala exatamente isso. Capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Em Jesus, agora a gente começa a perceber um pouquinho da simbologia do batismo cristão, porque a gente vê que ele não tinha pecado. Então, o batismo, ele não faz uma transformação na vida de Jesus, porque Jesus, ele já era puro. Então, o batismo ele também não salva. Ele não perdoa o pecado. Ele não limpa o pecado. Porque se o batismo perdoasse pecado, se o batismo salvasse, se ele limpasse o pecado, Jesus ele não precisava ter sido batizado. Como é que uma pessoa sem pecado nenhum, uma pessoa que já é salva, vai se batizar? Né? Se o batismo realmente tivesse esse poder na vida da pessoa. Para quê? Não precisa. Mas Jesus ele precisava se identificar com o povo, por isso que simbolicamente ele se coloca no meio dos pecadores. A gente tem mais simbolismos ali em Mateus 3. A gente vê que o Espírito de Deus, ele desce como pomba sobre Jesus. Jesus ele já tinha o Espírito Santo em sua vida. Jesus ele é Deus. Jesus ele tem o Espírito de Deus. Então para que precisa o Espírito descer sobre ele? Porque é simbólico. Jesus está representando aquilo que ele já tem. Por isso que naquele momento desce o Espírito Santo simbolicamente ali em forma de pomba. É um reconhecimento do que ele já tinha. Assim como quando Deus Pai fala, este é meu filho amado. Deus Pai dizendo, esse é meu filho. Jesus não passou a ser filho de Deus a partir dali. A partir do momento em que João Batista batizou ele nas águas. Ele já era filho de Deus. Mas perante todo mundo, então, agora, aquilo é reconhecido. Este é o Filho de Deus. Conseguem perceber isso, então? O batismo, ele é mais simbólico do que algo transformador. Porque a transformação já aconteceu. Em Jesus, ele não tinha pecado antes do batismo. Ele já tinha o Espírito Santo antes do batismo. Ele já era filho antes do batismo. Então ele participa de tudo isso para demonstrar tudo isso já aconteceu em minha vida. Não vai acontecer a partir daqui. Já é uma realidade. Mas agora eu estou demonstrando para todos vocês. Então todo o simbolismo no batismo de Cristo reflete hoje no batismo cristão. Lembra que eu falei que o batismo de João Batista ele é diferente do batismo cristão? Ou seja, o batismo que quando Cristo foi batizado por ele meio que mudou algumas coisas? Em João Batista, nós tínhamos um batismo por arrependimento. E só isso. Era só a representação. Não. Agora eu vou me preparar para a vinda do Messias. Vou deixar aquela vida para trás, porque o Messias está chegando. Então, eu me arrependo. E agora eu vou endireitar minhas veredas. Né? Agora eu vou andar num caminho reto. Agora eu vou andar no caminho de Deus. Quando vem Cristo, o simbolismo ele aumenta. Vamos olhar então para Cristo ali, que a gente viu ali em Mateus capítulo 3. Primeiro ponto, que Cristo, ele retratou a sua morte e ressurreição. Como assim? O batismo cristão, ele representa simbolicamente a morte para uma velha vida e o nascimento para uma nova vida. Em Cristo, nós nos identificamos com a sua morte e ressurreição quando a gente é mergulhado na água. Vocês vão ver depois as pessoas que participarem do batismo, vocês vão ver que elas vão ser mergulhadas na água e elas vão voltar. Né? Simbolizando o que então? Olha, eu já morri para a minha velha vida e eu nasci para uma nova vida, né? Como se a água fosse a terra. Fui abaixo da terra e agora estou nascendo de novo. Estou ressuscitando com Cristo. De fato, capítulo 6, versículo 4 de Romanos, diz, portanto, nós que fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, com Cristo, nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. E essa nova vida é uma vida para Deus, não uma vida para nós. Morremos para aquela velha vida. Agora nos vestimos do novo homem, uma nova roupagem, que não é mais suja pelo pecado, porque Cristo agora justifica o nosso pecado. Cristo, ele também nesse momento, ele inicia o batismo cristão. Como eu falei, o batismo de João Batista era de uma forma, e agora vemos o batismo através do simbolismo, através do exemplo de Cristo. Então, quando Cristo ele se identifica com os pecadores que salvaria depois, ele inicia esse batismo. Hoje, nós nos batizamos para nos identificar com Cristo. Ele se batizou para se identificar conosco. Hoje, nos batizamos para se identificar com Ele. E não só se identificar com o batismo dele, mas se identificar na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo. Se identificamos ali como nós vimos em Romanos, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa também foi a primeira aparição pública de Cristo. Até então, Cristo pública que eu digo para iniciar seu ministério. Ele já tinha, obviamente, aparecido publicamente antes. Ele não viveu dentro de uma caverna, isolado ou, sei lá, trancado num quarto. Não, ele participava. Inclusive, a gente vê diversos exemplos aí de Cristo aparecendo antes. Mas esse é a primeira aparição pública como Cristo, como Filho de Deus, como Messias, como aquele que veio realmente para salvar. Então, o batismo ele precisa ser uma cerimônia pública. Por isso que nós hoje temos muitas pessoas aqui para testemunhar esse momento. Porque o batismo, essa cerimônia pública, é onde nós testemunhamos a transformação que Deus fez em nossas vidas, no momento que nós conhecemos Ele. E nós também, a partir desse simbolismo, dessa cerimônia pública, nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, perante todos. Nós estamos afirmando que Deus agora é o Senhor da minha vida. E não é algo que só tinha no coração, mas agora é público. Todo mundo sabe, aquele é o Filho de Deus também. Aquele faz parte da família de Cristo. Aquela pessoa ali agora é um servo de Deus, é um servo de Jesus Cristo. Então por isso precisa ser uma cerimônia pública, porque senão não faz muito sentido ser batizado. Se o batismo ele é mais simbólico e ele não tem nenhum poder salvífico, porque o batismo representa aquilo que já aconteceu em nossas vidas, então fazer dentro de casa, sozinho, sem nenhuma testemunha, vai, digamos assim, representar e simbolizar o quê? Para quem? Então essa é a ideia, é público. E não só isso, mas também, a partir desse momento, Jesus ele afirma publicamente o seu ministério messiânico. Porque é a partir daqui que Jesus ele começa o seu ministério. Aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. É a partir desse momento. Então, quando a gente testemunha publicamente isso, nós reconhecemos que o Espírito Santo ele está em nós, o Espírito Santo vive dentro de nós, e nós criamos um compromisso de fazer a vontade do Pai a partir de então. Assim como nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Cristo, e Cristo sendo chamado de Filho de Deus, quando nós participamos do batismo também, nós estamos dizendo, eu já tenho o Espírito Santo. E eu sou um filho de Deus. Obviamente vocês não vão ver nenhuma pomba descendo aqui hoje, tá? E não vai vir uma voz, vindo dos céus, o telhado aqui não vai se abrir, para falar, esse é meu filho amado. Não vai acontecer isso. Aconteceu lá naquele momento porque Jesus precisava mostrar isso para as pessoas. Mas nós entendemos que as pessoas que passam pelo batismo estão representando isso. Já tem o Espírito Santo. Já sou um filho de Deus. Estou declarando isso publicamente. Estou declarando o meu compromisso de agora fazer apenas a vontade do Pai. Um compromisso que eu já tinha. Então, resumindo, por que nós nos batizamos? Recapitulando e dando uma resumida. A gente se batiza para a gente poder se identificar com Cristo. Para nós testemunharmos publicamente o que já aconteceu nos nossos corações. O batismo ele é necessário para a salvação? Não. Não é necessário para a salvação. O batismo ele não vai levar a gente à conversão. Não é pelo batismo que a gente é salvo.
Mas a conversão, a salvação nos leva até o batismo. Esse é o caminho. Nós, uma vez salvos, nós participamos do batismo para apresentar o que já aconteceu em nosso coração. Então, assim, a água que está ali, ela não tem poder nenhum, é uma água normal. Né? Foi aberta a torneira e encheu ali a piscina. Ela não vai limpar o pecado. Ela não vai tirar nenhuma impureza do nosso coração, das nossas atitudes. É uma cerimônia pública. É uma cerimônia simbólica do que já aconteceu nos nossos corações. E para o verdadeiro cristão, o batismo ele passa a ser uma necessidade. O batismo ele é uma necessidade porque nós nos identificamos com Cristo. Nós criamos um compromisso público com Deus e com a igreja. Então só o que pode nos impedir de sermos batizados, de participarmos desse momento tão especial, é nós não sermos cristãos. Se a gente não é cristão, não tem o porquê participar desse momento. Né? Vou simbolizar o quê? Ou se talvez eu não quiser ter algum compromisso com Deus e com a igreja, que para mim é a mesma coisa que não ser cristão. Né? Se a pessoa não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com a igreja, para mim não é cristão. Porque um cristão verdadeiro, ele tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com os seus irmãos. Ele tem compromisso em propagar o evangelho. Por isso que a gente não batiza crianças. Que entendimento tem um recém-nascido, por exemplo? De poder dizer, eu estou simbolicamente representando que eu transformei minha vida já. O Espírito Santo transformou minha vida. Não tem como eu declarar isso publicamente de alguém que não sabe nem falar. Né? Ele não vai ter esse entendimento. É por isso. E um momento muito especial do batismo é o testemunho. Então vocês vão ver que depois as pessoas que vão se batizar, elas vão declarar o que Deus fez na vida delas. Qual foi essa transformação? Né? Uma espécie de... É um comentário de como que Deus transformou a vida dela para que ela vivia uma velha vida e agora ela vive uma nova vida, nasceu de novo. Né? Então isso é muito especial. É muito especial a gente ver, nos motiva a ver como Deus transforma as vidas das pessoas. Então que a gente possa refletir sobre isso. Né? Sobre o compromisso que a gente firmou no batismo, caso você já seja batizado, lembre-se do compromisso que você firmou. Quando você participou do batismo, você firmou esse compromisso que a gente comentou agora. Um compromisso de viver apenas para Deus. Um compromisso de que aquela velha vida já não é mais a tua vida. Agora é Jesus que vive em ti. A tua vontade já não é mais a vontade que você vai ter, mas é a vontade de Deus. Será que a gente está sendo fiel a Deus e à igreja, então? É esse o compromisso. Né? Também que a gente possa se alegrar com o dia de hoje, porque é um dia muito especial. É um dia em que mais pessoas vão testemunhar, que vão participar desse momento tão especial que é o batismo e vão testemunhar o que Jesus fez em suas vidas. Por isso, vamos orar mais uma vez para que esse momento tão especial possa ser dedicado totalmente a Deus, para que seja para a glória de Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, porque um dia Tu enviastes Teu Filho, o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para nos salvar. O Teu Filho que não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado algum, Ele morreu por nossos pecados, Ele foi açoitado, Ele foi crucificado e morreu por nós. Mas Ele ressuscitou, Senhor. Nós sabemos que Ele vive, Ele não está morto, Ele não está pregado em uma cruz. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, está à tua direita. Por isso, Deus, oramos para que, nesse dia tão especial, possamos relembrar desse sacrifício. Possamos relembrar o quão custoso foi para que o nosso pecado fosse perdoado. E para que hoje nós pudéssemos ter pessoas que te conheceram, que deixaram o Espírito Santo agir em suas vidas e foram transformadas para viver para a tua glória, para viver para te servir. Deus, que possamos participar desse momento com alegria no coração e que possamos nos unir como igreja, para que apenas o Senhor seja glorificado nesse momento de tão grande alegria e tão grande festa. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.